a cena do coringamento da Pomni na mesa. É exatamente essa a cena que encerra o episódio 1 de Digital Circus e também é a cena que inicia o bizarro, o mangá de Digital Circus, velho. Mas como assim? Desde quando que tem um mangá de Digital Circus? Calma aí, vem comigo que a história nem é tão longa assim. Digital Circus, a animação que veio simplesmente do nada e que já impactou mais de 200 milhões de pessoas só. É, só isso, né? Eu mesmo, a primeira vez que eu vi, eu achei muito estranho algumas coisas. Os ângulos que a câmera pegava, o jeito que a animação se desenrolava, eu achei meio estranho. Mas quando eu assisti a segunda vez, eu só vi meio que uma originalidade, tá ligado? E até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a Glitch, que é a empresa que tá fazendo esse bagulho aí da animação, só postou um único episódio, mano. E o final deixou vários mistérios em aberto, mano. Várias perguntas que não foram respondidas. Tem muita gente que ama esse tipo de série assim, porque você pode criar o seu próprio final do jeito que você bem entender. Eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro um bagulho mais concreto assim, que tem um final, mas também ninguém me perguntou nada. E foi pensando nisso que eu decidi criar a minha própria continuação alternativa de Digital Circus. Como eu não sou animador, nem 2D, nem 3D, eu decidi desenhar mesmo, fazer um mangá, por isso mangá. Mas o que eu não esperava é que no meio do caminho as coisas iam tomar um rumo completamente bizarro. Pra quem não me conhece, eu sou o Remba, prazer. E esse aqui é o meu amigo Walter White, eu desenhei ele, tá? E eu resolvi fazer esse mangá do Digital Circus pra testar os meus conhecimentos de desenho, tanto em literalmente desenhar, quanto em fazer história, desenvolver um roteiro ali pra uma história em quadrinho, né? Porque eu não tô acostumado a desenhar esse estilo mais cartoonzinho assim no dia a dia, mas eu também não queria fazer um bagulho animes e mais realista, porque ó, olha esse bicho aqui, como que... E o ruim é que pra fazer um desenho e uma história em quadrinho, barra comic, barra... HQ, como você quiser chamar, é muito diferente, mano. Porque num desenho você vai lá, faz, tá pronto. Não é literalmente assim, mas você entendeu, né? Mas num mangá, numa história em quadrinho, é muito diferente as coisas. Você precisa redesenhar o mesmo personagem várias vezes e ele tem que se parecer ser o mesmo personagem, tá ligado? Então é tudo uma questão de proporção, perspectiva, expressões faciais, o jeito que o personagem se comporta, humor... Muita coisa, é um inferno, cara. Mas eu achei uma maneira de lidar com isso e tiveram alguns quadros que ficaram bem bons até. Tirando a parte só de desenhar, tem a parte do roteiro também. E como esse mangá vai ser uma continuação do episódio 1 da animação, eu tinha completa liberdade pra fazer o que eu quiser, mano. Eu podia fazer qualquer coisa. E é daí que e foi justamente daí que a bizarrice começou a tomar conta da história. Pra fazer o roteiro eu tinha só uma ideia que eu queria muito colocar, não importa o que acontecesse. Porque quando eu fiz esse mangá, tava bem na modinha aquele bagulho de eu queria que Garotos Palhaços fossem uma raça real de pessoa. Aquela parada do Enéas lá, se você não sabe o que é isso, você provavelmente tem mais de 18 anos, isso é preocupante. Todo mundo falando do Enéas lá, eu queria que Garotas Real Palhaços... Eu já falei isso, né? Então o que eu sabia é que eu queria inserir o Enéas na história de alguma forma, mas eu não fazia ideia de como começar essa bagulho. Então eu pensei em fazer o Caine, que é aquela dentadura lá, dar uma missão especial pra Pomni, pra tipo inserir ela no grupo, tá ligado? Como ela é nova. Então o desenrolar da minha história seria o Caine dando uma missão nova pra eles, e nessa missão eu iria inserir o Enéas de alguma forma, tá ligado? E foi a partir daí que começaram a surgir alguns problemas, e um deles era: eu nunca fiz uma história pra fazer um quadrinho completa, tá ligado? Eu nunca fiz um bagulho com começo, meio e fim. Sempre que eu começo a fazer alguma coisa de história, eu faço o começo e na metade eu paro, ou eu nem começo, tá ligado? Eu tava muito em dúvida de como é que eu ia fazer pra escrever esse roteiro, mas no fim eu cheguei à conclusão que eu ia fazer ele por páginas. Por exemplo, escrever página 1 e escrever... Em cada página eu botava escrito uma quantidade boa de diálogo, aí na hora de desenhar eu que me vire pra encaixar tudo. Então a minha meta era fazer mais ou menos umas 10 páginas pra não ficar muito longo, mas também pra não ficar muito curto. E o problema era quanto de diálogo eu consigo colocar em cada página pra não ficar muito lento os acontecimentos e nem pra ficar tão rápido assim os acontecimentos. Essa era a minha maior dúvida, tá ligado? E com alguns testezinhos eu consegui fazer uma coisa que ficou razoavelmente legal. Eu também tava com um pouco de dúvida do que colocar no final pra ficar diferenciado e legal, então eu coloquei violência. E um pouco de sangue também. O que você esperava de mim, Remba? Com o roteiro finalmente pronto, que era a parte que eu mais tava com ódio de fazer, agora só faltaria eu treinar um pouco o traço pra ficar bem bonitinho. Ai! O que é isso? Tá feio! Eu desenhei várias vezes pra conseguir encaixar um traço legalzinho, mas não tava dando certo. Meu Deus, desloquei a perna dela. Eles ficavam parecendo meio seco e eu não tava conseguindo encaixar o meu traço no estilo da animação. Eles ficavam... Meu Deus, mano, que é isso? Eu vou parar de gritar. Eu sou um ser civilizado. E na época que eu tava testando os traços, eu tô falando época, porque já faz uns 2 meses que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo. Mas enfim, eu tava desenhando os personagens em todos os lugares, mano. Caderno,
mesa. Então, de tanto desenhar os personagens, eu acho que eu consegui chegar num nível que ficou aceitável, assim. Ficou tipo uma mesclagem de fofinho com, tá ligado? Eu vou até mostrar uma página pra vocês aqui sem spoilers, pra vocês terem noção do que eu tô falando, tá ligado? Sem spoilerzinho, mais ou menos aqui, ó, como tá ficando, como ficou, tá ligado? O estilinho. Ficou legalzinho aqui a Bubbles, e aqui o Kaine, e aqui o Jax. O coelho roxo maldito. Então, com o traço do desenho definido, agora tava finalmente na hora de pôr a... Quando finalmente chegou a hora que eu ia ter que desenhar os quadros, literalmente, tudo mais, eu decidi fazer isso em live, então eu escolhi a pior plataforma possível, porque eu sou um imbecil, eu escolhi o TikTok. Eu abri uma live no TikTok do nada pra desenhar os desenhos ao vivo, e eu cheguei à conclusão que eu não sirvo pra fazer live desenhando, mano. Fica um silêncio constrangedor, porque eu tô desenhando ali concentradaço e eu esqueço da live, né? Então, né, não foi muito legal. Então, depois dessa experiência nada legal, eu decidi que eu ia fazer desenhando com meu fonezinho mesmo, que eu ia ganhar mais. Depois de muito tempo mesmo, eu acabei, eu acho que foram umas 3 semanas, todo dia desenhando uma coisinha e testando coisinhas diferentes. Eu finalmente tinha acabado e eu aprendi muita coisa, mano. Mesmo, sério. Primeiramente que eu não pesquisei nada sobre história em quadrinho, porque foi um teste de conhecimentos que eu tinha na hora. Então eu não fiquei pesquisando, por exemplo, assim, ai, como fazer um quadrinho ficar melhor a história. Eu só fui, tá ligado, com os conhecimentos que eu tinha e dinâmica da cena. Você não pode fazer também o personagem sempre de frente, tá ligado? O fato de eu ser obrigado a cada quadro mudar o ângulo, pegar de um ângulo diferente, fazer mais que um personagem em um quadro, mano, me ajudou pra caramba. Eu já evolui pra caramba com esse quadrinho, mano, de verdade. É realmente verdade esse bagulho que se você sair da zona de conforto, você evolui mesmo, mano. Não é brincadeira. Perspectiva, mano, que desgraça. Principalmente pra desenhar o Kaine, mano, que é a dentadura. Quando que na minha vida eu ia ter que desenhar uma dentadura que tem olho no meio? Mano, desenhar esse bagulho em perspectiva diferente é uma desgraça, é muito chato. Cada cena que ele aparece aqui no mangá, ele tá de uma perspectiva diferente, todos ficaram, tipo, muito aceitáveiszinhas, tá ligado? Por exemplo, nesse quadrinho aqui, ó, ele aparece uma vez aqui, tá, dá pra entender bem com a posição que ele tá. Aparece aqui também, bem de frente todo, tá ligado? Aparece aqui também com o corpo inteiro. Aparece aqui também meio que de lado, tá ligado? Eu achei que ficou muito legalzinho. Essa outra folha aqui também eu sou apaixonado por ela, mano. Olha esse quadro aqui, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Aqui também pra aparecer a parte de cima dos dentes de baixo, porque eles são, tipo, os dentes são 3D, tá ligado? É coisinhas assim pequenininhas que eu aprendi. Muito legal, mano. Também foi muito difícil representar a personalidade dele com desenhos estáticos, tá ligado? Porque ele é todo meio, tá ligado? Meio eufórico, assim, meio com a voz do Guilherme Briggs. Que é isso? Que voz foi? Finalização de desenho, eu melhorei bastante minhas rachuras nesse bagulho. Rachura é aquele bagulho de fazer vários risquinhos, tá ligado? Uma cena que eu gosto bastante que eu desenhei foi essa daqui, do Jax, ela caindo na cadeira aqui, tá ligado? Eu achei muito bem desenhado. E várias rachuras aqui. Tem rachura em toda essa porcaria. E outro bagulho também é desenhar cenário, que eu nunca desenhei cenários. E eu usei eles como uma forma de passagem de tempo. Por exemplo, sem dar muito spoiler, bem aqui de longe, aqui tem uma cena que acontece aqui, e aqui passa um tempo, ou seja, eu deixei um pedaço maior aqui. Aí aqui tem um cenário de outro lugar que tava se passando ao mesmo tempo. Dá pra entender, fica bem legalzinho assim, eu achei pelo menos. Com todos os desenhos prontos finalmente pra poder mostrar pra vocês e postar em algum lugar, eu peguei e decidi digitalizar. Moleque do céu, eu acabei de fazer um teste aqui pra testar, né? Teste pra testar. Eu digitalizei. Ai, pera, calma aí. Eu achei que ia ficar um lixo, né? Ao vivo ela é assim, bonitinha. Olha a resolução disso aqui. Se liga, calma aí. Olha isso! A resolução é muito alta. Dá pra ver todas as borrachinhas que eu apaguei, velho. Se eu soubesse que ia ficar tão bom assim, eu teria feito melhor isso aqui, mano. Dá pra ver certinho aqui, ó, no cospe. Tem um E. Dá pra ver certinho que era a borracha que eu não apaguei muito bem, tá ligado? Cara, nem na vida real eu consigo enxergar isso, mano. Enfim, muito legal, mano, aqui o Mano Enéas. Olha a resolução disso, cara. Eu tô muito chocado, velho. Então, como eu tinha a versão digital dos desenhos, eu pensei em pegar o Photoshop e colocar os desenhos ali e apagar alguns errinhos que eu tinha cometido. Mas depois eu pensei que era melhor não. Então eu vou postar exatamente como tava na folha, como exatamente eu fiz no papel, com a caneta. Porque também não ficou perfeito, muita coisa tá errada ali. Eu não sou perfeito, eu cometo erros também, né? Muitos erros, por mais que eu pareça perfeito assim, né? Eu não pareço... E agora, pra finalizar da forma mais linda possível, eu vou ler a história pra vocês começarem a me odiar a partir de agora, dar dislike no vídeo, se desinscrever do canal, dar hate, me denunciar. Tá tudo bem, minha flor? Você parece estranha? Tudo aqui é estranho, e você... Ai, meu Deus, eu tive uma ideia. Bubble, cola aqui, lindona. Uau! Eu tenho uma missão super especial pra você, Pomni, pra você ficar bem feliz. Lá vem. Kaine, não chama
aquele cara, ela ainda é nova aqui. Chama aquele cara, Bubble. Quem é esse cara que vocês estão falando? Pô. Em carne e osso. Tcharam. Eu te apresento o... Meu nome é Enéas. Uma garota palhaço. O que você quer de mim, hein, o seu degenerado? Eu sabia que garotas palhaço eram uma raça real de pessoas. Sua pele é inteira branca, seu nariz de palhaço é natural e seus mamilos... Calado! Eu nem tenho nariz. Pomni, a partir de agora, você tem 1 minuto para se esconder do Mano Enéas. Tic-tac, tic-tac. E se ele te achar, você vai ter que... Cadê ela? Parece que ela levou esse negócio do tempo meio a sério, né? Ai, será que ela vai ficar bem? Relaxa, ela se vira. Chegou a minha hora de brilhar. Ei, palhacinha, vem aqui! Eu não vou te machucar. Como que ele já tá aqui? Acho que ele passou reto. Não adianta correr, bebê. Eu sempre irei te achar. Eu odeio esse lugar, eu odeio esse lugar, eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar. Olá? Jax? Que lugar é esse? É que eu só queria te fazer algumas perguntas. Você não podia fazer essas perguntas igual uma pessoa normal? É que... as outras pessoas podem me achar estranho. Desembucha então. Tá legal. Vou ser direto. Quantos centímetros você... Ele tem uma arma! Corre, Jax! Como raios ele tem uma arma? Plau! Plau! Que barulho foi esse? Eu ouvi também. Eu não ouvi nada. Pareciam disparos de armas. Calma aí, pessoal. Olha quem vem lá. A menina Pomni? Hã? Eu acho que não é ela. Mas o chapéu dela tá ali, ó. E ela tá com uma bolsa. Olá, caros amigos. Eu trouxe um presentinho pra vocês. O que você fez? Cadê a Pomni? Eu gostei desse seu olho. Me dá. Vamos lá. Acorda, Jax. É tudo uma grande brincadeira, né? Não passa de um sonho tolo. A pergunta é agora, eu preciso dizer alguma coisa? Ai, mano, por que você deixou o final assim, pesado? Porque eu quis. Porque eu quis, mano. Acabou minha água. Quer água, Walter? Fofo, lindo. Casa comigo? Eu tenho deficiência na cabeça. Acabei de gravar o vídeo finalmente, mano. Tô muito feliz. Eu enrolei muito tempo pra fazer esse vídeo, velho. Estralei meu crânio.